Todos nós que somos, todo mundo é cristão aqui? Amém? Todos nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aquele que pagou os preços dos nossos pecados na cruz do Calvário, quando Ele mesmo se deu por nós. E nós sabemos que todos nós que somos cristãos estamos diariamente lutando contra algo que está dentro de nós, que é a nossa carne. Nós estamos diariamente lutando contra o pecado. Nós estamos diariamente em processo de santificação. Santificação é um processo que dura na vida do crente no momento em que ele se converte até o momento em que ele partir desse mundo. Para simplificar mais a santificação aquilo que eu fiz hoje eu não farei amanhã. E aquilo que eu fiz amanhã, que por acaso venha fazer amanhã, eu não vou fazer no dia seguinte, porque eu estou lutando contra o pecado dia após dia. E isso que consiste a luta aqui. Não é fácil ser crente muitas vezes. Hoje o mundo oferece muitas coisas. Eu, como pastor da juventude, acompanho essa galerinha e sei quantas coisas o mundo aí fora oferece para cada um deles. Mas também não é diferente para nós. E nós estamos em processo de santificação. A Bíblia diz que Cristo nos chamou para darmos fruto, para sermos frutíferos na sua obra. Em Gálatas 5, 22 e 23 a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existem lei. Ou seja, nós somos chamados por um propósito. Nós temos a vida eterna garantida, que é o principal de todas as coisas, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui nesse mundo, nós também temos um propósito por estar aqui, que é dar frutos para a glória de Deus. Existem irmãos que se convertem e conseguem dar muito fruto. Existem irmãos que se convertem e imediatamente conseguem dar fruto. E existem outros irmãos que acabam se convertendo, mas imediatamente têm certas dificuldades e lutam contra as suas fraquezas e não conseguem mostrar os frutos de cara. Eu falei esse tema com os jovens lá na Igreja Batista de Vila Santana, algumas semanas atrás. E é algo que me chama muita atenção diariamente. Diariamente essa mensagem ela vem de encontro com as nossas necessidades. Peço que vocês abram em João capítulo 15, a partir do verso 1. João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra lida, Pai, pela tua bendita palavra. Que ela possa hoje falar aos nossos corações, que não venha nada de mim, mas que venha no teu Santo Espírito, pois eu sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos e nada mais. Que o Senhor possa curar aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa consolar aqueles que precisam de consolo, mas que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto que nós acabamos de ler diz que Jesus ele estava numa última conversa a sós com os discípulos antes da crucificação. Foi na noite em que ele celebrou a ceia, foi na noite em que ele disse que Pedro negaria ele 3 vezes. Então Jesus já estava se despedindo dos seus discípulos, pois sabia o que ele haveria de passar. Jesus também diz que
ele voltaria para buscar os discípulos, que ele prepararia um lugar para voltar e buscar todos nós. E também ele aconselhou que em Atos 2, que nós vemos a descida do Espírito Santo, Jesus já diz também, olha, fiquem em Jerusalém até que desçam o Consolador. Aí sim vocês serão minhas testemunhas. Então Jesus ele já estava se despedindo naquele momento, e ele diz que ele é a videira verdadeira. Como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou indo, eu sei o que eu tenho que passar. Daqui a pouco eu serei entregue, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Mas não fiquem aflitos, não se esqueçam que eu continuarei sempre sendo a videira verdadeira. Sem desespero. Eu sempre estarei convosco, até a consumação dos séculos, não foi isso que ele disse? Então ele diz, olha, eu continuarei sendo a videira, então mesmo que eu não esteja aqui, continuem ligados a mim, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então o primeiro ponto que eu destaco aqui no versículo 1, Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus não está fazendo uma pergunta, Jesus não está jogando isso para o ar, Jesus está fazendo uma afirmação. Não tenham dúvida, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ninguém pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Ninguém pode dar fruto se ouvir palavra de homens. Ninguém pode dar fruto se ouvir ideologias mundanas. Ninguém pode dar fruto se acreditar apenas na palavra de um político. Ninguém pode dar fruto se não estiver ligado em Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele é sempre o nosso alvo, ele é o nosso foco. O mundo nos oferece muitas distrações, sim ou não? Muitas distrações, mas ele é sempre o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por ele. E enquanto você está aqui nessa terra, como nós falamos no começo, o propósito era para nós darmos fruto. Todos nós aqui temos que ser frutíferos, para a honra e para a glória de Deus, não para que você seja exaltado pelos homens, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida, dos dons que ele deu para você, mas que você seja frutífero. A videira ela dá o que, irmãos? Uva. Uma vez eu estava pregando, e eu falei que dava azeitona, depois eu fui ver e falei, não gente, está errado. Videira dá uva. Uva, não dá azeitona, não tem como. Alguém aqui já viu videira da manga, abacaxi, melancia? Tem como? Por quê? Porque a natureza é uma videira, e a videira dá aquilo que é o fruto de sua natureza, que é a uva. Então se nós estamos ligados na videira que é Jesus, nós lemos Gálatas agora, que é mansidão, domínio próprio, amor, amabilidade, domínio próprio. Se nós estamos ligados na videira que é Jesus, automaticamente nós temos que dar os frutos de acordo com a nossa videira. Isso é óbvio. Porém, nós vemos hoje muitas vozes, muitas pessoas se manifestando. Hoje a internet ela é uma bênção, se souber usar. Porque hoje o que tem de pessoas falando abobrinha na internet, falando as suas ideologias, aquilo que pensa, sem ao menos analisar o texto corretamente, tem um monte. E daí um fala aqui, o outro fala ali, e os jovens aí, principalmente os jovens que muitas vezes vê que a pessoa tem milhões de seguidores, poxa, esse cara deve ser bom. Mas muitas vezes não analisa o conteúdo que esse cara coloca na internet. Então que nós possamos ouvir a voz de Cristo. Existem hoje muitas vozes, mas que a de Cristo seja a principal. Hoje o Flávio disse isso no domingo. A gente conversa também durante a semana. Existem hoje muitas teologias, existe a teologia da prosperidade, hoje existe a teologia coach, que é uma teologia que te coloca para cima e diz que você vai conseguir os seus objetivos, porque você é e você faz e você acontece, mas não é isso que a Bíblia diz. Então nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos e se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ficar alertas. No versículo 2, na parte A do versículo, a Bíblia diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Existem algumas interpretações desse versículo que diz que esse que está nele e não dá fruto,
o pai, que é o agricultor, corta, são crentes apenas de aparência, mas que não creram em Cristo. Mas se nós analisarmos no grego, o original desse texto está falando realmente de um crente. Porque Jesus diz, aquele que estando em mim, Jesus já declara, todo aquele que está ligado em mim, todo aquele que creu em mim e não consegue dar fruto, ele corta. E esse corta que muitas vezes dá um sentido diferente. Esse corta, nesse versículo, ele é uma palavra grega chamada airó. É uma palavra que ela não tem o sentido de cortar, mas ela tem o sentido de pegar, carregar, sustentar e levantar. Jesus usou essa palavra em outras vezes. Jesus usa essa palavra, Jesus não, mas as pessoas usaram essa palavra quando Jesus estava carregando a cruz e pediram para Simão, o sirineu, ajudá-lo a carregar a cruz. Levante a cruz e ajude-o levar a usar essa palavra, airó. Jesus também aparece dizendo essa palavra na multiplicação dos pães, quando sobram 12 cestos, né? E ele diz para os discípulos, ajuntem, peguem o que sobrou. E Jesus também diz essa palavra quando ele diz, aquele que quer vir após mim, pegue, tome, levante a sua cruz e siga-me. Então essa palavra já foi usada em tantas outras partes com o sentido de carregar, sustentar, levantar. Então, o pai que é o agricultor, quando vê aquele ramo que está na videira, que é um ramo de verdade, um crente de verdade, que por algum motivo não consegue dar o fruto esperado, não é que ele vai te desprezar, ele vai te levantar para que você dê fruto. Ele vai te restaurar para que você dê fruto. Jesus disse, todos o que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora. Então todo aquele que está ligado na videira verdadeira que é Jesus, está passando por problemas, talvez esse seja o seu caso, eu não sei. Você já creu em Cristo, você já é um crente, mas você não consegue ter a vida que você esperava ter com Cristo. Um relacionamento íntimo. Você não consegue produzir os frutos que era para você produzir. Ore a Deus, Ele te levantará e fará você uma pessoa frutífera para a glória dEle. Então é isso que o texto está nos dizendo, que Deus, Ele é o agricultor e Ele restaura todo aquele que está com dificuldades. Se você está com dificuldades na sua caminhada, Ele te restaura. Jesus disse, aquele que está em mim uma nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É o processo de santificação que eu disse no começo. Nada acontece do dia para a noite, sim ou não? Eu que não vim de um lar cristão, eu me converti de 18 para 19 anos, sei muito bem disso, Flávio também que está aqui. Nós nos convertemos e acontece aquele processo de mudança e Deus vai nos moldando e nos levantando para que enfim um dia nós possamos dar frutos para a glória de Deus. Então não desista. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ter problemas. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. E Paulo também certa vez ele disse, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. Estamos falando de Paulo. Então nós temos as nossas dificuldades, mas o mais importante é, nessa batalha espiritual contra o pecado, nós não desistirmos jamais. Nós não nos entregarmos jamais, mas nós sempre clamarmos a Deus por força nessa batalha, porque todos nós temos. Não podemos é desistir, não podemos é nos jogar e já que eu tenho essa dificuldade, então eu vou viver ela, não. Mas vamos lá, vamos lutar contra esse pecado. Certa vez em um dos seus livros, Lutero escreveu que ele foi visitado por Satanás e ele estava enfermo e Satanás jogou todos os pecados de Lutero na cara dele. Olha, quem você pensa que você é para ser o reformador da igreja? Você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro. Ele fez uma lista dos pecados de Lutero para jogar na cara de Lutero quem ele era. E Lutero disse, pois bem, você está correto. Eu sou tudo isso aí que você escreveu. Mas pegue para mim o tinteiro, por favor. Ele pegou, entregou e Lutero jogou em cima da lista e disse, mas você só esqueceu de um detalhe. O sangue de Cristo me purificou de tudo isso. O sangue de Cristo me purificou de todos os meus pecados, porque nós não seremos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pela fé.
pela fé em Cristo, e é gratuitamente um dom que Deus nos deu. Então glórias a Ele, pois isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Na parte B do versículo 2 diz que: e todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui nós já estamos falando de um ramo saudável. Nós não estamos falando de um ramo infrutífero, infértil. Estamos falando de alguém que dá fruto. Esse é o caso das pessoas que creem em Cristo, começam a sua caminhada, imediatamente já começam a dar fruto, são uma bênção, porém começam de alguma forma se iludir com tudo aquilo que faz. Você sabia que a videira, quando ela começa a dar muito fruto, o ramo ele começa a dar muito fruto, o viticultor ele tem que limpar porque ela começa a encher de folhagem. A videira ela não depende muito de água, ela depende mais da luz do sol para produzir. Então, quando começa a encher de muita folha, a luz do sol ela impede a luz do sol de passar e chegar nos ramos para que continue produzindo. Então, o viticultor ele tem que cortar as folhas para liberar o sol, né, a luz do sol, para que o ramo continue dando fruto e mais fruto. E muitas vezes essa folhagem são o nosso ego. Muitas vezes essa folhagem são o nosso orgulho de achar que nós somos os melhores no que fazemos. Talvez você faz algo para Deus, mas é elogiado pelas pessoas por algum motivo e você começa a não dar a glória para Deus. E você começa a achar que você realmente é bom, que você é a última bolacha do pacote, que você é a pessoa que, poxa, se não tiver eu aqui na igreja, não sei o que será. Vocês já conheceram pessoas assim? Sim ou não? Existe. Daí Deus ele vai e poda, vai tirando a folhagem, vai limpando aquele ramo. E muitas vezes o processo de poda machuca. Muitas vezes o processo de poda dói. Deus permite que aconteçam determinadas situações para que você olhe para Ele. Para que você veja que você, sem Ele, realmente não pode fazer nada. Para quem você está dando as glórias das suas vitórias? Você tem dado a glória das suas vitórias para Deus, que te capacita e te coloca de pé para produzir frutos? A videira, se ela não tiver um agricultor que cuida, ela dá fruto por muito tempo? Não. Ela vai dar fruto porque é a natureza dela. Os ramos vão produzir, mas vão juntar folhagem, sujeira, não tem ninguém para cuidar, então acaba ficando infrutífero. Então, graças a Deus, quando Ele nos poda. Graças a Deus, quando passamos por determinadas situações, para que nós venhamos a entender o que Ele quer de nós. Porque Deus ele não permite que você passe por situações para te matar. Ele permite que você passe por situações para podar, para que você fique um ramo limpo e que você continue na caminhada produzindo cada vez mais. Talvez você seja esse ramo que já está dando fruto, mas de alguma forma perdeu o foco. Acha que você é o tal, mas não. Não confie na força do seu próprio braço. Deus é aquele que faz todas as coisas. Ele é quem nos usa. É Ele que faz. Toda a honra e toda a glória para Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Então que nós possamos dar a glória para Ele. Mas muitas vezes, irmãos, a gente se pergunta: poxa, mas eu estou na igreja, eu estou vivendo uma vida na igreja, eu estou comprometido com os ministérios, eu estou aí na pegada, como diz o pessoal. Por que Deus permitiu, sendo que eu estou fazendo tudo certo? Exatamente por isso. Eu sempre me lembro de Jó. A Bíblia começa o livro de Jó dizendo: Jó era um homem íntegro e justo e evitava fazer o mal. Não é isso que a Bíblia diz? Jó era um homem íntegro e justo. Não havia ninguém na sua época como Jó. Porém, Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas situações, para que no final do livro dele, ele falasse: Senhor, antes eu ouvia falar do Senhor,
mas hoje os meus olhos te veem. Ele não estava vendo Deus literalmente, mas ele estava dizendo o que? Senhor, antes eu ouvia falar que o Senhor fazia milagres, mas hoje eu vejo um milagre na minha vida. Então, para que ele tivesse uma intimidade com Deus, uma experiência, Deus permitiu tudo aquilo. Então, quando você estiver passando por situações complicadas que todos nós passamos, não murmure, porque Ele permitiu por algum motivo. Basta você orar e entender o que Ele quer de você em meio a tudo isso. No versículo 3 ao 5, a Bíblia diz assim: Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês o ramo. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui já é o fato, o caso do ramo que dá muito fruto. Aquele que já passou pelo processo de levantar e restaurar, é aquele que já passou pelo processo da poda, é aquele que já passou por vários processos e hoje entende que ele não é nada. E hoje entende que ele só dá fruto porque Deus faz com que ele seja frutífero. Aqui é o ramo que entendeu e foi humilde em entender que sem Deus ele não pode fazer nada. Eu sempre digo que um dos maiores símbolos do ministério de Jesus foi uma bacia e uma toalha. Ele se tornou servo, lavou os pés dos discípulos. A Bíblia diz que ele foi para a cruz sem dizer uma só palavra. Foi submisso, foi humilde. Uma das grandes características de alguém que quer ser servo do Senhor é ser humilde. Reconhecer que é apenas pela misericórdia de Deus que nós fazemos todas essas coisas. No domingo nós tivemos a missionária Silvia, que morou na Cracolândia. Ela era chamada de bruxa da Cracolândia, né? E Deus o colocou de pé. Procurem aí na internet, aí no YouTube, o culto do domingo à noite. A história dessa mulher, que saiu da Cracolândia e hoje anuncia o Evangelho de Deus. Para ele nada é impossível. Mas nós temos que entender quem somos nós. Nós não somos melhor do que nós somos pecadores que necessitamos todos os dias das misericórdias de Deus. É isso que nós somos. Jesus é a razão. Somente o Evangelho transforma. Eu sempre digo, não existe nenhum programa do governo que tire tantas pessoas das drogas e do álcool como o Evangelho. Somente o Evangelho transforma. Somente Cristo transforma. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Ele. Que nós possamos entender isso. Agora, irmãos, continuando aqui, nós vamos no versículo 6, 7, 8. No versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Aqui nós já estamos falando de ramos que não estão ligados na videira. Aquelas pessoas que não conheceram a Cristo ou ouviram a palavra do Evangelho e a rejeitaram. E muitas vezes nós não gostamos de ouvir sobre o inferno. Muitas vezes nós achamos, tem pessoas que hoje acham um tema agressivo. Mas certa vez alguém disse, é melhor nós falarmos e tratarmos sobre o inferno hoje, do que amanhã nos depararmos com ele. Isso é necessário, isso é bíblico. Todo aquele que não está ligado em Cristo será como o ramo que é cortado, jogado fora no fogo. Eu perguntei no começo quem cria em Cristo, então graças a Deus aqui presentes, nós temos muitos ramos que já estão ligados na videira e um dia moraremos todos juntos na glória. Mas se alguém que está nos assistindo ainda não creu em Cristo, ainda não entregou a sua vida para Cristo, faça isso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai viver mais muito tempo nessa terra. Então se entregue a Jesus, é isso que eu disse para minha mãe.
devido à dificuldade que ela está passando. Você não sabe quanto tempo mais você tem de vida. Então que nós possamos sair espalhando esse evangelho que salva pelo mundo. Sair espalhando esse evangelho pela sua rua, pois você é um missionário na sua rua. Você é um missionário na padaria quando você vai buscar um pão. Você é um missionário quando no seu dia a dia com quem você encontra. Então que você possa levar esse evangelho para que as pessoas conheçam a videira verdadeira e se entreguem a Jesus. No versículo 7 e 8 continua dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus, ele diz: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Será que é isso mesmo? Quer dizer que se eu estou ligado em Cristo, dou muito fruto, eu posso pedir o que eu quiser e será concedido? Irmãos, todo aquele que está alinhado com a vontade de Deus, obviamente vai fazer pedidos de acordo com a vontade de Deus, então será concedido. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. A Bíblia diz que pedirão o que quiserem e lhes será concedido, no sentido, desde que o seu pedido esteja alinhado com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Ele não te dará nada para o seu prazer, Ele não te dará nada apenas para que você seja beneficiado e tudo mais. Mas quando você faz pedidos de acordo com a vontade dEle, vivendo uma vida frutífera, obviamente o seu coração desejará e o seu desejo estará alinhado com o desejo do Pai. Aí será atendido, aí lhe será concedido. Irmãos, nós, para concluir, nós entendemos que Cristo é aquele que nos sustenta em todas as situações. Se você levantou da sua cama hoje, é porque Ele te deu mais uma oportunidade de vida. Se você tem a sua saúde, se você tem a sua família, se a sua vida anda bem, amém, é porque Ele coloca a mão e te protege. Se porventura amanhã ou depois você passar por dificuldades, amém também, Ele está te podando. Que nós possamos entender isso. Eu sempre digo para os jovens, em sábado, amadurecimento ou maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Tem muita gente que já tem anos de igreja e é uma criança na fé. E tem pessoas que têm poucos anos e já é um adulto na fé. Porque maturidade não tem nada a ver com idade, mas entender o que Deus quer da sua vida. Nos momentos bons, nos momentos ruins. E dar glória a Deus em todos os momentos. Então que nós possamos ser agradecidos. Seja lá qual momento você esteja passando, seja lá qual ramo você se identificou aqui. Mas que você possa ser frutífero para a glória de Deus. Porque tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa mensagem. Te agradeço porque o Senhor é o Deus sustentador de todas as coisas. Que o Senhor possa nos fazer entender, Pai, os momentos em que nós passamos, os momentos que nós vivemos. Nem sempre as coisas sairão da forma com que nós pensamos e desejamos, mas sabemos que todas as coisas saem de acordo com a Tua vontade. E a Bíblia diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não entendemos isso na prática. Que o Senhor possa consolar aqueles que precisam de consolo. Que o Senhor possa fortificar aqueles que precisam ser reerguidos novamente. Mas que todos nós possamos ser ramos, ligados em Ti e dar fruto para a glória do Deus vivo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.